O amplificador operacional trabalhando como comparador de tensão. Esta é uma videoaula patrocinada por EJN Soluções em Eletrotécnica e Eletrônica. Trazemos soluções em qualidade da energia elétrica, eficiência energética, energia limpa e renovável, mercado livre de energia, consultoria energética e energia solar fotovoltaica. Estamos à sua disposição. Bom, vamos continuar falando de amplificador operacional. Dessa vez, vamos estudar o amplificador operacional trabalhando como comparador de tensão. Eu sou o professor Eduardo José Nogueira e esta é uma aula de eletrônica analógica, ainda abordando o tema amplificador operacional. Bom, então, até o momento, a gente estudou o amplificador operacional fazendo uso de realimentação negativa, né? E o objetivo dessa realimentação negativa era controlar o ganho do amplificador em malha fechada. Desta vez, nós vamos utilizá-lo em malha aberta. O que é isso? Sem realimentação negativa. Então, os circuitos comparadores, eles não fazem uso da realimentação negativa. Então, eles operam com um ganho muito elevado, né? Que é o ganho de malha aberta do amplificador operacional. Esse ganho de malha aberta do amplificador operacional, se você quiser saber do amplificador operacional que você estiver utilizando, você vai ter que consultar o datasheet dele. Na pior das hipóteses, isso aí é em torno de 200 mil. Então, como o próprio nome sugere, um comparador de tensão, ele compara duas tensões. Ele compara uma tensão de referência com uma segunda tensão que está sujeita à variação. A tensão de referência, ela é fixa ou ela varia muito pouco e varia em certos momentos, né? Dentro de um intervalo de tempo, ela costuma ser fixa e a outra tensão a ser comparada com ela é uma tensão variável. Então, essa tensão fixa nós vamos chamar de tensão de referência, abreviado nos nossos esquemas como VREF. Bom, um exemplo de aplicação disso aí poderia ser um sistema de monitoramento da tensão de uma bateria para impedir que essa tensão da bateria caísse abaixo de 11 volts, com o objetivo de preservar a vida útil dessa bateria, né? Então, se ela estivesse em descarga, quando a tensão dos terminais dela caísse abaixo de 11 volts, aí a carga deveria ser desligada para preservar a vida útil da bateria. Então, nesse caso, nós podemos utilizar um comparador que utilizaria uma tensão de referência de 11 volts. Então, quando a tensão nos terminais da bateria caísse abaixo de 11, esse comparador vai gerar um sinal de saída informando que a carga deve ser desligada, né? Ou seja, a bateria deve ser desacoplada do sistema. Bom, o primeiro comparador que nós vamos ver é o comparador não inversor. Tá? Bom, esse comparador recebe esse nome porque a tensão de entrada, aquela que vai ser comparada com a referência, ela é aplicada à entrada não inversora do amplificador operacional.
enquanto que a tensão de referência, o VRF, vai ser aplicada à entrada inversora. No, no exemplo desse esquema que nós vamos ver aqui na figura 1, nós estamos utilizando uma tensão de referência de 0 volts. E as tensões de entrada, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? E vai ser comparada com essa tensão de referência, né? Tá aqui o esquema. Nós temos aqui VI, que é a tensão de entrada, e VRF, que nesse caso aqui é 0 volts, tá? Bom, quando VI for maior do que VRF, a tensão VO, que está aqui na saída, vai para esse valor VSAT, também chamado de mais VSAT, né? Quando ela é menor do que VRF, ela vai para menos VSAT. Bom, para a gente compreender esse comparador não inversor, né, que está esquematizado aí na figura 1, a gente vai dar uma olhada nessa expressão aqui, que a tensão de saída é a tensão de alimentação V+, menos a tensão de alimentação V-, né? Essa aqui também é chamada de VCC e essa aqui de VEE, vezes o ganho do amplificador. Se o ganho do amplificador for muito elevado, não tem jeito da tensão positiva de saída ultrapassar o valor de V+. E não tem jeito, se ela for negativa, não tem jeito dela ser mais negativa do que V-, tá? Geralmente, chega perto do valor, por exemplo, se nós estivermos usando uma alimentação de mais ou menos 12, o nosso V+ seria mais 12 e o nosso V- seria menos 12. Então, a tensão VO, quando saturasse positivamente, mais VSAT, seria algo próximo de mais 12, mas normalmente não chega aos mais 12. E quando saturasse para menos VSAT, chegaria perto de menos 12, mas em módulo seria um pouco menor do que menos 12. Então, a tensão de saída VO ela é a diferença entre as tensões no pino positivo e negativo multiplicado pelo ganho de tensão em malha aberta, né? E como esse ganho é extremamente alto, né, idealmente ele seria infinito, né? Aí a tensão tenderia a saturar na saída, tendo como limite o valor da tensão de alimentação. Aí nós podemos afirmar que se o VI for maior do que o VRF, o VO vai para mais VSAT. E se o VI for menor do que o VRF, o VO vai para menos VSAT. Nós vamos agora utilizar o Proteus para simular um circuito comparador não inversor de tensão. Aqui nós temos duas fontes fixas, uma em mais 10, outra em menos 10, ligadas ao extremo de um potenciômetro. Isso vai fazer com que a tensão aplicada aqui, que é a tensão de entrada, o Vin, varie de menos 10 até mais 10 volts. Essa tensão fixa aqui de mais 5 volts é a referência. A simulação foi configurada de modo que esse amplificador operacional seja alimentado por mais 15 e menos 15 volts, embora essa alimentação tenha sido omitida no esquema, tá? Então vamos começar a simulação. Então, inicialmente, a nossa tensão Vin
que é aquela que está sujeita à variação, está em mais 1 volt, né? 1 volt positivo em relação ao terra. Como mais 1 é menor do que mais 5, a tensão de saída VO foi para menos 15. O que é esse menos 15? É a tensão negativa da fonte de alimentação, né? Nosso menos VCC ou VEE. Então, temos aqui menos 15. Tá? Agora nós vamos aumentar essa tensão. Vamos aumentando, vamos aumentando. Olha, observa que ela ainda é menor do que mais 5. Então, a saída continua do mesmo jeito. Quando ela ultrapassar o mais 5, aí ocorre a comutação, de menos 15 para mais 15. Qualquer valor superior a mais 5, a tensão na saída satura para um valor igual ou próximo à tensão mais VCC que alimenta o operacional. Tá? Se eu diminuir novamente a tensão, depois que cai abaixo de mais 5, volta para menos 15. Subindo novamente, olha, ocorre a comutação na passagem por mais 5. Na passagem de Vin por um valor igual à tensão de referência. Continuando o nosso assunto de amplificador operacional trabalhando como comparador de tensão, nós vamos agora abordar o comparador inversor. Tá? Comparador inversor, ele também faz uma comparação entre duas tensões, compara uma tensão de entrada com uma tensão de referência fixa, só que, nesse caso, mudam de lugares onde é aplicada a tensão de entrada e onde é aplicada a tensão de referência. Então, no caso do comparador inversor, a tensão de referência é aplicada na entrada não inversora e a tensão de entrada aplicada na entrada inversora. Conforme esse esquema aqui, ó. Tensão VI de entrada aplicada na entrada não inversora e a tensão de referência aplicada na entrada não inversora. Então, quando a tensão de entrada é menor do que a tensão de referência, a saída vai para mais VSAT. Quando a tensão de entrada é maior que a tensão de referência, a tensão de saída vai para menos VSAT. Tá? Então, o que a gente pode afirmar é isso aí. Ó. Se a tensão de entrada é menor que a tensão de referência, a tensão de saída vai para mais VSAT. Se a tensão de entrada é maior que a tensão de referência, a tensão de saída vai para menos VSAT. Nesses dois exemplos aí, nós utilizamos VRF igual a zero, mas o VRF, ou seja, a tensão de referência, pode ser qualquer valor entre VCC e VE, ou seja, valores positivos e negativos, incluindo o zero. Né? Nós vamos agora simular o comparador inversor de tensão. É um circuito bastante parecido com o anterior. A diferença é que o Vin agora vai na entrada inversora e o VRF vai na entrada não inversora. Então a referência continua fixa em mais 5 volts. Tá? Nós temos esse potenciômetro aqui para variar a tensão de entrada. Nesse momento estamos com uma tensão de 4,2 positiva em relação ao terra. Bom, esse valor é menor do que a referência, mais 5. Daí, a tensão de saída vai para menos VSAT, ou seja, satura para mais VSAT, perdão.
satura para mais Vsat, que é mais 15 volts. Agora nós vamos elevar essa tensão. Quando ela passar de mais 5, ocorre a comutação. Estamos em 5.2, ocorreu a comutação. Tá? Então, como o potenciômetro aqui da simulação ele vai em saltos de 1 em 1%, olha aqui, nós estamos em 76, dou mais um incremento, ele vai para 77%. É impossível eu colocar valores como 5.01, por exemplo. Tá? Mas dá para observar que na passagem pelo mais 5, após a passagem, imediatamente ele já comuta, né? Para mais e para menos. Certo? Então, isso aí tem muitas aplicações dentro da eletrônica analógica e da eletrônica digital também. Bom, continuando aí o nosso assunto de amplificador operacional trabalhando com comparador de tensão, vamos ver como é que se pode implementar isso na prática. Olha, na prática, como é que nós vamos fazer para obter a tensão de referência? Um exemplo de como obter a tensão de referência é utilizando um diodo Zener em série com um resistor. Então, nós fizemos aqui um regulador RZ, onde R1 é o resistor que vai em série, o diodo D1 é o diodo Zener. No caso, esse diodo Zener aqui é um diodo de 4,7 volts. Então, ele vai estabilizar a tensão nos terminais dele em aproximadamente 4,7 volts. Aproximadamente, hein? Não é exato. Tá? Então, a tensão aqui no catodo dele vai ser aproximadamente 4,7 volts, que nós vamos usar como tensão de referência, tá? Que vai ser aplicada aqui nesse ponto. Bom, como sinal de entrada, nós vamos utilizar uma tensão senoidal com uma amplitude de 6 volts, frequência de 100 Hz. Tá? Então, é uma onda senoidal que está sendo aplicada aqui em V1. Temos aqui um osciloscópio que vai nos mostrar a forma de onda da tensão de entrada e a forma de onda da tensão de saída aqui em VO. Então, nós vamos monitorar V1 e VO. Então, aqui no próximo slide, nós já temos aqui a tensão senoidal de entrada, com 6 volts de amplitude, e no canal B, a tensão de saída. Então, quando a tensão de entrada ultrapassa os aproximadamente 4,7 volts, a saída comuta para um nível alto aqui, ó. Então, como a tensão de alimentação, nossa tensão de alimentação aqui é mais 12, menos 12, esse nível de menos Vsat aqui é próximo de menos 12. E o nível de mais Vsat é próximo de mais 12. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver que na prática existem umas diferencinhas, né? Então é próximo, mas não é exatamente igual como naquele modelo de amplificador operacional ideal que nós estávamos simulando com ele há poucos instantes atrás. Então, a onda azul é a senoide de entrada. Ela varia entre mais 6 e menos 6 volts, amplitude 6 volts. O sinal de entrada, quando está saturado para menos Vsat, né, vai ter uma tensão próxima de menos 12. Quando saturado para mais Vsat, é próximo de mais 12. Bom, agora nós vamos fazer uma outra simulação, utilizando também o Proteus, só que ao invés de usarmos o osciloscópio, fazendo simulação dinâmica, nós vamos fazer a simulação estática. Vamos colocar uma sonda de tensão aqui para V1,
uma sonda de tensão para VREF e uma sonda de tensão para VO. Tá? E vamos fazer a simulação disso aí. Eu defini um intervalo de tempo de 0 até 50 milissegundos ao fazer essa simulação. Então aí ele me mostrou essas formas de onda aqui. Ó. Essa linha verde aqui, horizontal, é a tensão VRF, que é constante ao longo de todos esses 50 milissegundos. Né? E a tensão Vin, em vermelho aqui, é a tensão gerada por essa fonte aqui com amplitude de 6 volts. Então, observa que a saída vai para um nível alto somente quando a tensão Vin ultrapassa essa linha do VREF, tá? Aqui nós podemos ver em mais detalhes, tá? Observa que nesse instante aqui a tensão Vin ultrapassou a linha verde do VREF. Olha aqui, se você descer uma linha vertical, aí é onde começa a rampa de subida para o sinal de saída. Quando a gente começou a estudar o amplificador operacional, nós vimos lá o conceito do slew rate, né? Que o tempo de resposta da saída não é instantâneo. Né? A saída leva um certo tempo para mudar quando ocorre uma mudança na entrada. Então, esse atraso aí, ó, não é exatamente no mesmo instante. Tá? E essa tensão aqui, ó, essa tensão máxima aqui, observa que ela não chega até os mais 12, né? Ela foi até em torno de 10,5, certo? Então, ela é próxima, o Vsat é próximo do valor positivo de alimentação. Da mesma forma, a tensão menos Vsat, ela é próxima de menos 12, mas não chega ao menos 12. No caso do LM358, essa saturação negativa ela chega bem próximo, bem mais próximo do menos 12 do que a positiva chega do mais 12. Tá? Bom, mas nós podemos, ao invés de alimentar com uma tensão simétrica, nós podemos alimentar com uma fonte de alimentação simples. Não é todo amplificador operacional que aceita isso, não, mas o LM358 ele aceita. Então, eu posso alimentá-lo com mais 12 no VCC e no VEE eu coloco terra, coloco 0 volts. Tá? A minha tensão de referência continua sendo a mesma, o meu VIN aqui continua sendo o mesmo. Agora, a minha saturação negativa agora vai ser no 0 volts. O meu menos Vsat vai ser no 0 volts, ou bem próximo do 0 volts. Como a gente pode observar aqui, ó. Olha, próximo do 0, e aqui o mais Vsat continua em aproximadamente 10,5.